Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos mostrar quem está levando a melhor na guerra midiática ou pelo menos administrando muito melhor a exposição da família quando a gente fala de filhos. Afinal, os filhos de William e de Catherine vão futuramente ou já estão sendo badalados. E do outro lado, nós temos os filhos de Harry e de Meghan. E a gente tem aí pelo menos a batalha de fotos e como eles estão sendo expostos. Quem está levando a melhor e qual recado nós temos que entender para a ideia da família de Gales já ser o presente e o futuro da realeza britânica. Fique até o final. Eu sou Edu Coutinho, este é a Hora da Resenha. Já peço para você se inscrever, curta, compartilhe, comente, que é muito importante comentar. Ative as notificações, você vai ficar por dentro de tudo. Assim, ó, caiu o vídeo, já vai ser avisado, tá bom? Hype esse vídeo, é importantíssimo, esse movimento ajuda bastante o Edu e, claro, seja membro. Corte do Edu, faz parte lá, tem um valor, mas quero contar com você, você vai ajudar bastante aqui o crescimento do canal, tá bom? É isso, beijos minhas duquesas! Matérias, muitas matérias, a fonte do Radar Online, também o The Sun trazem, pelo menos, uma guerra midiática. É notório que não é a primeira vez que a gente vê, pelo menos, os membros da família real sendo, pelo menos, capturados. Mas existe uma diferença agora quando a gente fala da família de Gales e da família do príncipe Harry e de Meghan. A diferença básica é que a gente observa as crianças, ou pelo menos George, a Charlotte e o Louis, já desde pequenos sendo colocados de uma maneira orgânica e muito bem estruturada pela princesa de Gales à exposição. Por mais que a gente já tenha noção que essas crianças futuramente vão ser extremamente perseguidas, porque a mídia quer isso. E já demonstra um novo tempo. Eu já falei aqui. A família de Gales aparece muito e está cada vez mais presente em eventos, fotos, na dinâmica da monarquia. Por quê? Presente e o futuro. Parar e pensar. Se a gente parar, por exemplo, com a rainha Elizabeth II, a gente tinha o rei Charles. Quando o rei Charles casa com Diana, quando nasce William e quando nasce Harry, eles passam a ser o centro das atenções da monarquia. Também com Diana, né? Mas todos os assuntos são inerentes ali. Então a gente passa a fase de Diana, vem a morte de Diana, vem os meninos virando adolescentes, jovens e se casam. Então a família de Gales, que era o título do rei Charles, era a nova dinâmica da família real. Por consequência, a princesa Anne, o Andrew e o Edward ficaram de escanteio. Muito do escândalo do Epstein e do Andrew fala-se bastante desta irritabilidade do Andrew. Gente, a briga de Andrew e Charles era muito grande. Busca pelo poder, igual o Harry e o William. Então a gente vê essas brigas achando que é uma novidade, mas não é. A diferença é que a rainha Elizabeth II não tinha muita paciência, então eles evitavam de escalonar esta briga, de romper de vez aí os laços entre Charles e Andrew. Se a gente colocar matematicamente daqui a 10, 11 anos, a gente vai ter o príncipe George, nós vamos ter Charlotte e o Louis crescidos. E eu acredito muito que a gente vai ver muitas matérias, muitas coisas sobre eles, porque à medida que o tempo passa, naturalmente eles estão sendo inseridos neste habitat da monarquia. Principalmente o príncipe George, que no futuro vai ser o futuro príncipe de Gales, entenderam? Então, daqui a 11 anos, a quantidade de pessoas atrás de histórias dele, da irmã e do irmão mais novo, vai ser como a gente vê hoje, naturalmente. Então, é o poder se transformando, é cíclico. E, naturalmente, a família de Harry e de Meghan vai ser esquecida. O máximo que pode acontecer é esta curiosidade dos primos que vivem nos Estados Unidos,
como vai ser o comportamento, se eles vão se reencontrar aí na vida, né, da família de William, da parte do príncipe Harry. Então tem toda esta conjectura, vai depender de todo esse arranjo que eu disse. Mas ultimamente a família de Gales vem ganhando de lavada quando a gente fala de relação pública ou relações públicas. Quando a gente lembra lá em 2024 aquela catástrofe que foi, ou pelo menos um momento muito delicado, onde todos estavam batendo a cabeça para explicar onde estava Kate Middleton, que virou, né, os assuntos mais comentados, furou a bolha, e depois a gente vê uma série de fatos que até hoje não foram explicados e nem vão ser, ou pelo menos por enquanto não, a gente começa a entender que a família de Gales teve que se reinventar. E se reinventou muito bem. Você vê as redes sociais do príncipe e da princesa de Gales sendo conduzida com abertura de comentário para você poder comentar, para você curtir. Tudo é colocado em tempo real. Se acontece algo aqui, a viagem de Kate para a Itália está sendo postado. Isso mudou bastante de lá de 2024 para cá. É uma forma também de Kate e de William controlar aquilo que vai ser consumido agora da família deles para o mundo. Porque eles sabem que a mídia requer, ou pelo menos eles têm o dever de mostrar aos filhos por conta da estrutura na qual eles estão inseridos. Então, eles aparecem, por exemplo, a foto de casamento de 15 anos de Kate e de William tinha os 3 filhos, porque tradicionalmente é o casal. Mas a simbologia ali sim é um recado. Nós estamos chegando aos 15 anos, construímos uma família e eles estão crescendo. Aqui está o futuro. É também uma maneira de linkar com a realidade, ou pelo menos com a modernidade. Porque a monarquia carece de jovens. O William e Kate carregam essa bandeira, mas os filhos já estão sendo visionados como elo para a nova geração. Portanto, eles precisam, o William e Kate, adimensionar melhor esta equalização de exposição que não é fácil. A gente vê a história desde os tempos, né, de mídia impressa, a gente fala de programas, realities, etc., a gente sabe que as pessoas consomem informações, fotos são muito rápidas, não precisa mais de paparazzi, tudo, você tem uma câmera, tira foto, então, de certa forma, é uma filtragem muito bem feita e que agora vem muito bem com o Kate e com o William fazendo. Do outro lado, a gente vê a ideia de administrar e de cuidar e, de certa forma, ter um receio de expor as crianças. São 2 filhos, de Harry e de Meghan. E a gente tem a noção, e existem muitas teorias, porque os 2 não mostram as crianças. Eu, particularmente, não me incomodo deles não mostrarem as crianças. Mas as crianças sempre aparecem de costas ou de relance, que gera muitas teorias. E que cria, não um elo, e sim um afastamento. Parece algo muito encenado. Por isso que eu falei, abre totalmente essas teorias espalhadas pelas redes sociais, em especial no X, que é lá o antigo Twitter, que tem muitas teorias mirabolantes sobre os filhos de Harry e de Meghan, que para mim é incondizente o que vocês falam. Existem muitas teorias, mas, gente, vamos pegar leve. As fotos, as últimas, por exemplo, quando eles viajam ao Disney, ou quando eles fazem algum tipo de lançamento, como Meghan, da vela, dos filhos, que também foi bastante questionado, por que Meghan usa as crianças e como comparam a forma que os galeses, a família de Gales, faz com os filhos, ou pelo menos como eles administram e sabem que precisam de dar ou prestar conta e mostrar os filhos, o Harry e Meghan faz o caminho contrário. Para muitos é benéfico, ou pelo menos eles estão mais afastados e não precisam de expor as crianças. Existem muitas histórias que Harry tem medo de sequestro, Harry tem medo de muitas coisas, porque são crianças visadas. Isso ele tem toda razão. E a gente também tem que lembrar de segurança, tudo isso permeia, pelo menos, nas
histórias ou nas justificativas para essa não exibição. Mas a administração desta não exposição tão realista, ou pelo menos de vez em quando, ou usam na hora que querem para monetizar, gera um atrito, ou pelo menos um afastamento, que demonstra uma grande diferença entre a administração das redes de William e Kate e de Harry e de Meghan. Quer dizer, de Meghan. O perfil de Meghan hoje acumula quase seus 4,5 milhões de seguidores, mas não existe comentários, porque, como ela já disse, ela é a mulher mais atacada, pelo menos, né, lá atrás, mas ela continua com bastante hater. Essa é uma grande verdade e é uma grande preocupação. Por isso, ela não abre os comentários. Então, não é uma fonte de fala do Harry. Harry fala por porta-voz ou ele fala através dos seus artigos. Acredite se quiser. Então, não há algo de elo. É muito distante, porque quando a gente vê tudo acontece simultaneamente e que os galeses, que outrora, anos atrás, estavam quebrando a cabeça, mostram mais eficiência, por mais que ainda estejam longe do ideal. Mas também, gente, esse monte de pontilhado no Instagram é chato pra caramba, né? Mas eles fazem com maestria, enquanto existe essa distância que faz eles perderem muito com a exposição ou não exposição dos filhos. Mas existem muitas questões que estão sendo debatidas. Existe o movimento de monetização feita de uma forma... foi sem querer, a gente postou, tá de costas, e sempre no momento para chamar a atenção, porque criança chama atenção, e a gente vê de uma forma mais franca, mais aberta e orgânica a família de Gales fazendo e demarcando o papel. Somos o presente e somos o futuro. É isso. Então essa guerra, sim, a família de Gales está levando aí, com maestria, enquanto Harry e Meghan vão se complicando. Mas, gente, vamos esperar o futuro? Cenas para os próximos capítulos. Então, coloque aí #fotos. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho com vocês. Te espero lá. Fui!